Olá, alunos, tudo bem? Bom, essa semana estarei fazendo as recuperações, tá? Mas gostaria que vocês fizessem as correções das atividades que eu postei na semana passada, tá? Então, essa semana eu não vou postar nada novo, tá? Somente correções. Quem já me entregou tudo, só faça as correções. Quem está me devendo a atividade, providencie. Vou deixar alguns links lá para que vocês consigam verificar o que está faltando. Bom, olha, vou começar com uma correção minha mesmo, tá? Numa atividade, alguns alunos me alertaram, tá? Eu não tinha visto. Porque, tá vendo esse exercício aqui, ó? A primeira que eu estava explicando para vocês. Como a minha folha já fica pronta, eu não consigo verificar, tá? Na verdade, ó, essa função aqui, vou até apagar. Eu coloquei o 1 ali e depois eu não vi que estava negativa, aí eu coloquei positivo. Ela é assim, ó. Ai, o que muda? Muda tudo, né? Aí, olha, quando eu coloco, vou colocar ele bem aqui, aí que já dá para perceber, tá? Quando do lado do X não tem nada, é um X, né? E aqui um também, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu sobreponho a forma geral aqui, ela mudará o valor do A, né? Então, se eu mudo o valor do A, automaticamente a parábola já não está mais com a concavidade voltada para cima. Ela estará, ó, A negativo. Seria parecida com essa aqui, ó, com essa de baixo aqui, tá? Enfim, eu coloquei o 1 positivo ali na hora que eu coloquei, não verifiquei, ele ficou em cima. Ele é menor que zero, tá? O A é menor que zero, porque o A é igual a menos 1. O que acontece com a parábola? A parábola, ela vai estar voltada para baixo, assim, ó, tá? No plano cartesiano. Então, o A é menor do que zero aqui. Gostaria que vocês conferissem lá, tá? Aí, quem me entregou, quem me alertou, corrigiu, e quem me entregou e não tinha observado também, eu vou considerar certo, tá? Bom, então aí eu tenho esse exercício aqui para corrigir, tá? Pedi que vocês o realizassem, então vamos lá, tá? Eu encontrei alguns errinhos, são normais, porque eu tô dando aula à distância e, enfim, né? Então vamos corrigir para não ficar nenhuma dúvida. Olha lá, a função do segundo grau ainda vou continuar mais um tempinho, tá? Mesmo terminando esse bimestre, ainda vou mais um pouco, porque ainda está faltando alguns conceitos ainda, tá, gente? Enfim, vamos lá. Olha a função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Determine se a concavidade da parábola está voltada para baixo ou para cima, tá? Então, eu vou lá responder a A. Vou pegar a função, né? Então, a gente já sabe onde vai olhar para verificar se a concavidade está voltada para baixo ou para cima, né? Vamos sobrepor a forma geral, tá? F de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Todos esses coeficientes são importantes. Aqui, olha, do lado do x é 1x, então 1. Aqui também é 1x, então coloquem, tá? Para depois não achar que é zero. Olha, A igual a 1. Aqui é o A igual a 1, tá, gente? Então, olha, se o A é igual a 1, então ele é positivo. Se ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, a concavidade, no gráfico, a gente já tem uma ideia. A parábola ficará dessa forma, com essa concavidade voltada para cima, tá? Então, eu estou perguntando no exercício se a concavidade da parábola está voltada para baixo ou para cima. Então, a concavidade está voltada para cima. Está
voltada para cima. Então, são conceitos que nos auxiliam na construção do gráfico. A gente já tem uma ideia de como será o gráfico, tá? Na verdade, a gente está construindo ele detalhadamente, está usando os pontos principais, tá? As raízes ou zeros da função. São raízes ou zeros? São os valores que eu substituo na função e igualo ela a zero, tá? Igualo o f de x, o y a zero. Então, são os valores de x. Se é do segundo grau, são geralmente duas raízes. Depende do delta, tá? São alguns conceitos que eu não fechei com vocês ainda, que a gente tem que treinar. Olha, a letra B, vamos lá. Então, as raízes ou zeros da função. Isso aqui é uma função, né? Então, olha lá. Vou colocá-la aqui. F de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Vou igualar a zero, né? Vou fazer f de x igual a zero, transformando ela em uma equação, tá? Para encontrar as raízes, os valores de x, tá bom? Olha, eu vou chegar no delta e faço algumas definições. Bom, é uma função do segundo, no caso aqui é uma equação, olha, igual a zero. É uma equação do segundo grau. Nós estamos usando a fórmula de Bhaskara para resolver, tá? Então, aqui, olha, eu já vou colocar o 1 do lado do x, esse outro 1 aqui. Vou sobrepor a forma geral da equação do segundo grau, mais bx, olha, x com x mais c. Cuidado para não errar na hora de definir os coeficientes, tá? Colocar o b no lugar do c, o c no lugar do b, que geralmente acontece, tá? O a vale mais 1, né? Dessa vez eu não errei. E o b vale menos 1 e o c vale menos 6, tá? Eu preciso desses coeficientes definidos com certeza, tá? Olha o delta, tá? Já vou dar algumas dicas para vocês com relação ao delta, tá? Lá no CMSP, eles já fizeram, mas eles fazem bem rapidinho. Então, a gente aqui tem que detalhar. B, olha, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, ó, o B vale menos 1, pus aqui, olha. O A vale 1, pus aqui, ele é positivo. E o C vale menos 6. Como ele é menos, eu vou colocar entre parênteses, tá? Olha só. Tá vendo? Bom, né? Bom, agora vamos lá. O que não pode acontecer é que vocês têm que saber que tem que resolver a potenciação, depois a multiplicação com essas regras de sinais, para depois somar ou subtrair, se for o caso. Menos 1 ao quadrado, olha, um negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. 1 vezes 1 é igual a 1 mesmo. E aqui a multiplicação primeiro, ó, tem um negativo aqui, um negativo aqui. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24, tá? Então, o delta é igual a 25, certo? Bom, toda vez que o delta é positivo, tá? O que acontece? Eu já imagino que ele terá duas raízes, o x1 diferente do x2, tá? Nas próximas aulas, tá? Na semana que vem, eu vou colocar quando o delta é igual a zero, que são duas raízes iguais. E tem a parte que o delta é negativo, que não há raízes, tá? Mas tem parábola no plano cartesiano do mesmo jeito, para todas as situações do delta aqui, tá? Delta positivo, então já tenho que saber que eu tenho que encontrar duas raízes diferentes, tá? Isso, vocês já, se por um acaso encontrarem duas iguais, falam, não pode, né? Porque o delta é positivo, as raízes têm que ser diferentes. Bom, então vamos calcular as raízes usando isso aqui, né? A fórmula de Bhaskara, ele usa o delta.
dividido por 2 vezes o A. X é igual, olha os sinais, muito cuidado. Ó, menos B, menos 1. Esse menos com esse menos aqui, ó. Menos com menos mais, 1. Mais ou menos, o delta vale quanto? 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes o A, quanto que vale o A? 1. 2 vezes 1, 2. Olha só. Bom, aí, então, já sabemos que vamos separar, né? Tem mais ou menos, vamos chamar x1, tá? Vamos fazer 1 menos 5 dividido por 2, e o x2 com o positivo, 1 mais 5 dividido por 2. Vou subir, olha lá. Bom, olha só, x1. Quanto que é 1 tira 5? Então, quer dizer, com 1 eu pago 5? Não, né? Fico devendo 4, estou devendo é negativo, dividido por 2. Ó, a divisão aqui, o sinal da fração é o sinal da divisão. x1, ó, menos com mais menos, 4 dividido por 2 menos 2. É a primeira raiz, tá? Ou zeros da função. x2, olha, 1 mais 5, 6, né? Dividido por 2. Dividir por 2 é achar a metade. Qual que é a metade? 3. Olha, duas raízes reais diferentes. Uma vale menos 2 e a outra vale 3, tá? Isso acontece toda vez que o delta é positivo, tá? Então, as raízes aqui, ok. x1 igual, olha lá, x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3. São as raízes ou zeros da função. As coordenadas do vértice da parábola, tá? Vamos lá, as coordenadas do vértice, tá? Letra C, as coordenadas do vértice, né? Para as coordenadas do vértice, o que vai acontecer? Coordenadas do vértice. Nós temos a fórmula, né? Menos B sobre 2A. Prestem bastante atenção que as coordenadas do vértice é comum cair nos testes feitos no Enem, no Saresp, nos vestibulares. Ele é fatal, tá, gente? E a ordenada do vértice. O senhor não sabe nem onde coloca, vou por aqui embaixo. Menos delta sobre 4A, tá? Bom, vamos lá, ordenar a abscissa x, né? Menos b, a gente já tem mais ou menos definido, ó, b igual a menos 1, tá? Esse menos com esse menos virou mais. 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. Vou transformar em decimal, tá, gente? Vai ficar mais fácil de lançar lá no plano cartesiano, meio, 0,5, tá? Agora, o delta, que tem o menos delta sobre 4A, que é a ordenada, o y, tá? Menos delta, o delta nós encontramos, 25, ele é positivo, mais com menos dá menos, 25, dividido por 4 vezes o A, que é 1, né? Então, vai ficar assim, ó. A ordenada do vértice, menos 25 dividido por 4 vezes 1, 4. Vamos dividir, tá? Vai dar menos 25, dá 6. Estou fazendo a divisão, tá? Vou fazer aqui do lado para vocês, ó. Dividido por 4. Dá 6, 6 vezes 4, 24, para 25, 1. Ah, sobrou, mas tem que continuar. 0, 10, 2. 2 vezes 4, 8, para chegar no 10, 2. Mais uma. 20. 5, 5 vezes 4, 20, para 20, nada. 6 inteiros, 25 centésimos. Mais fácil de encontrar no gráfico depois, tá? E agora, então, a gente vai para a construção no plano, ó. Deixou aqui mais ou menos em ordem, tá? Ó, eixo X, eixo Y. São grandezas, né? Representam grandezas. O 0, 1, 2,
3, 4, 5. Antes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora, no eixo Y. Sempre aqui é o eixo Y, pode inverter, hein? 0, 1, 2, 3. Antes do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou lá até no menos 7, tá? Vocês vão saber por quê. Primeiro, marco as raízes, né? Os zeros. Menos 2 e 3. Quer dizer o quê? Que a parábola, ela tem que passar por essas raízes. Menos 2, ó, ela vai passar aqui no menos 2 e no 3. A parábola corta aqui no eixo X nas raízes. E onde corta no Y? Corta exatamente no menos 6, aqui, na letra C, né? Então, já vou fazer um ponto aqui também, ó. Olha lá o pontão aqui, né? Bom, e agora, vamos para as coordenadas do vértice, que são esses números aqui que eu encontrei, ó. Meio do X, meio positivo. Então, tá aqui, certo? Vamos subir, meio tá aqui, tá? Que vai ligar com menos 6,25. Professora, como é que a gente acha, né? Olha, menos 6 e 7, 6,5 aqui, certo? 25 não é a metade da metade? Então, tá aqui, né? Então, vai ter, eu vou ligar assim, ó. Eu vou ligar lá, tá? O que é o vértice, né? Eu vou mostrar já já. Aqui são as coordenadas do vértice, né? São esses pontos que eu encontrei aqui, ó. A abscissa 0,5 e a ordenada menos 6,25, tá? Então, olha, X e Y, né? Aí, encontrei, ó, o meio aqui, 0,5 ou 1/2. E aqui, ó, embaixo, eu encontrei o menos 6,25, né? Tá ali, tá bom? Se a gente usa um papel milimetrado, é impecável, tá? Mas vou exigir de vocês um papel milimetrado, tá? Porque tem que sair para comprar, como é que faz? Então, veja só a parábola, ó, a gente sabe que a concavidade está voltada para cima. Então, ó, eu vou fazer clarinho, porque se precisar apagar, né, a professora apaga. Ó, ele vai cortar ali no menos 6, que é o C, né? Vai dar uma curva aqui, ó, corta nas raízes, no eixo Y, e tem que passar lá pelo 3, ó. Vai ficar assim, né, gente? Ficou lindo, maravilhoso, mas é assim mesmo. Tem que ser com a mão, tá? Ó, corta no menos 6, que é o C. Chega lá no vértice, que é o ponto mais baixo, que é o ponto de mínimo. Escuta a professora falando, né? E vai lá, ó, tá? Não fecha, não, ela abre. Aqui, ó, esse vértice é por onde passa o eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes idênticas, né? A parábola possui eixo de simetria, né? Então, o ponto é o ponto mais baixo. Se a gente está analisando um gráfico de uma empresa, onde foi que essa empresa teve assim, os rendimentos mais baixos? Quem vai? Aí depois o que aconteceu? Crescente, né? Ó, foi caindo, foi o ponto mais baixo, né? Depois subiu. Não podemos igualar ao crescimento da propagação do Covid, porque geralmente é uma função exponencial que eu vou explicar depois, tá bom? Abraços para vocês, beijos.